Palavra de hoje, o esforço do descanso, parte 1. Hebreus capítulo 4, diz assim a palavra de Deus: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Observa que o texto começa com uma exortação diferente de todas as outras exortações bíblicas. A exortação bíblica é sempre não temas, não temas, sempre é não temas, mas aqui a ordem é temamos, tenhamos receio, temor, tenhamos medo. Medo de quê? Receio de quê? De, sendo participante de promessa tão maravilhosa. Qual a promessa? Promessa de entrar no descanso de Deus. Suceda acontecer de alguém falhar e não entrar no descanso. Verso 2: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Diga, eu creio. Por isso eu entro no descanso. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. É um grande paradoxo. Descanso significa abandonar todo o esforço, mas a ordem bíblica é: esforça, faz força, se empenhe para entrar no descanso de Deus, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Quais contas você vai prestar? Se você entrou ou não no descanso. É isso que está aqui sendo colocado. Nós fomos chamados por Deus para viver no descanso. E por que temos que viver no descanso? Porque Deus já completou a sua obra. A obra de Deus já é completa. A obra da salvação, a obra da redenção já foi completada. Não exige mais participação sua nem minha. Já está pronta. Portanto, eu agora entro no desfrute dela. Eu tenho meditado na palavra de Deus a respeito desse assunto já há alguns dias. E o Espírito Santo falou muito claro no meu coração. Quando Deus foi criar o homem, primeiro Deus plantou o jardim. Aliás, primeiro Deus criou todas as coisas, porque nem existia. Deus criou as plantas, Deus criou os animais. Depois que Deus criou, Deus fez o quê? Plantou o jardim. Deus plantou o jardim. E só depois que estava tudo pronto e arrumado, Deus chamou o homem. Veja, Deus não chamou o homem para fazer a obra junto com ele. Deus não queria a ajuda do homem para aquilo que ele estava fazendo. A Bíblia fala então
que Deus, depois que ele terminou tudo, ele criou o homem. E a Bíblia fala então que Deus concluiu todas as coisas no sétimo dia. No sexto dia, aliás, Deus terminou. O sétimo dia, Deus falou: hoje é dia de descanso. Mas o homem foi criado no sexto dia. Do primeiro até o quinto, Deus criou tudo, inclusive plantou o jardim. No sexto dia, Deus criou o homem. Pois o sétimo dia foi o dia do descanso, mas foi o primeiro dia do homem. Por que o primeiro dia do homem foi o dia do descanso? Isso é muito importante você entender. Isso não está assim, por acaso, na palavra de Deus. É porque você entender que o seu estilo de vida tem que ser descansando na obra que Ele já realizou por nós. O primeiro dia do homem é o sétimo de Deus. Diga, o primeiro dia do homem é o sétimo de Deus. Isso significa que você foi criado para o descanso. Agora, quando eu falo de descanso, é óbvio que Deus não se cansa. É evidente que Deus não se cansa. Por quê? Porque Ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Não envolve esforço. Deus não se cansa, até porque também Deus é todo poderoso. Ele sustenta todas as obras nas suas mãos. Ele sustenta toda a criação pela sua palavra. Portanto, não há cansaço. Por que Deus quis descansar? O descanso, na ótica de Deus, não tem a ver necessariamente com cansaço. O descanso tem a ver com desfrute, deleite, prazer. Aí você fala, tá bom, pastor, isso foi quando Deus criou o homem. Mas aí Deus me mostrou uma outra verdade acontecendo. Lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 10, abra aí a sua Bíblia. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, preste atenção, lá em Hebreus, eu não li com você o final do capítulo 3, mas o capítulo 4 está falando do descanso. Mas qual descanso que estava falando ali? Era o descanso do povo de Israel, que tinha saído do Egito, passado pelo deserto, para chegar a Canaã. Canaã é o lugar do descanso. O deserto não é o lugar de descanso. Agora, isso é um paradoxo também. Por quê? No deserto, eles não plantaram e não colheram. Então não trabalharam. Porque a comida descia para eles todo dia do céu. Era o maná. Não tiveram que cavar poços nenhum, porque a água brotava para eles beberem. A roupa não gastou, o sapato não envelheceu, não precisaram de comprar nada. Portanto, foi 40 anos sem precisar de fazer nada. No entanto, a Bíblia diz que o deserto não era o lugar do descanso. Por quê? Descanso de Deus não tem nada a ver com passividade. Descanso de Deus não tem nada a ver com ausência de trabalho, porque o nosso Deus trabalha. Jesus disse que o Pai trabalha e Ele trabalha também. E nós que somos discípulos dEle, estamos trabalhando também. Agora preste atenção. Esse trabalho é no descanso. Agora é interessante que eles deveriam caminhar para Canaã, para entrar no descanso. Agora o descanso que é Canaã, estava cheio de inimigos. E eles deveriam derrotar os inimigos. Eles deveriam pelejar contra os inimigos, mas no lugar do descanso. Deus não os convidou para fazer a nação. Deus entregou a nação pronta para eles. Olha o que o texto diz. Deuteronômio 6:10. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. Vai ganhar a cidade pronta. Casas cheias de tudo que é bom. As casas vão estar lá para você, mas você mesmo não precisou de construir nenhuma delas. Poços abertos, cheios de água, mas poços você não teve que escavar para abrir. E vinhais e olivais, que você vai chegar só para colher, mas você mesmo não teve que plantar nenhum deles. É por isso que Canaã é chamada a terra do descanso, porque você vai herdar tudo pronto. Preste atenção. Isso tudo é símbolo da obra que Cristo realizou por nós na cruz. Isso significa que tudo que é necessário para você viver uma vida abundante já foi providenciado para você. Tudo que é necessário para você viver
a vida abundante que Deus planejou já está feito, já está pronto. Do mesmo jeito que Israel entrou em Canaã e eles foram desfrutar de casas que não construíram, mas eram casas boas. Cidades grandes e boas, diz a Bíblia, que eles também não construíram, só chegaram e tomaram posse. Plantações que estavam lá, oliveiras plantadas há décadas e décadas, que estavam produzindo, não tiveram que plantar, já chegaram com tudo pronto. Preste atenção, essa é a maneira como Deus faz. Quando Deus faz a sua obra, Ele faz completamente na nossa vida. E a obra que Cristo já realizou por nós, já está pronta. Esse princípio de Adão no Éden, e esse princípio do povo de Israel, recebendo uma nação pronta, uma terra pronta, é um símbolo da nossa salvação completa em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Agora, como é que você recebeu a salvação? Você recebeu a salvação apenas crendo e descansando que Jesus já tinha feito a obra na cruz. É verdade ou não é? Alguém contou para você, você não tem mais que fazer penitência, você não tem mais que fazer obra nenhuma, você não tem que fazer nada, você tem apenas de crer. Jesus já completou a obra da salvação já está pronta, a obra da redenção já está completa, você tem agora apenas de receber. Então, qual que é a maneira como você foi salvo? Você foi salvo descansando na obra que Cristo tinha feito. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Agora, qual que é a maior bênção que nós recebemos? É a salvação. Não existe bênção maior do que a salvação. Que o testemunho precioso desse irmão ou irmã, que estava com problema de insônia, né? Tendo que dormir com esses remédios de tarja preta. Isso é muito ruim. Insônia é uma escravidão muito grande. É uma coisa angustiante. É uma grande bênção, mas não se compara com a salvação. Porque a salvação livrou você de uma eternidade no lago de fogo e enxofre. Isso não se compara com insônia. A pastora, cura é uma bênção grande. Não se compara com a salvação. Prosperidade é uma grande bênção. Não se compara com a salvação. Nada se compara com a salvação. Você foi liberto de um destino de condenação. Foi trazido para o reino de Deus. Foi feito filho de Deus. Co-herdeiro com Cristo. Está desfrutando dos poderes do mundo vindouro. Você recebeu a vida e o Espírito dentro de você. Deus agora trabalha por você. Essa é a salvação. Não existe glória maior do que essa. Agora, se a salvação, olha para cá, se a salvação foi recebida apenas descansando na obra de Cristo, por que que as outras bênçãos menores seriam diferentes? Está me ouvindo? A lógica é simples. Para eu ser salvo, eu tive que fazer alguma coisa? Apenas crer, descansar, Cristo já fez. Então, qual que é o caminho para você receber todas as outras bênçãos? É você crer e descansar. Ele já fez a obra na minha vida. Ele já fez a obra na minha vida. Ele já completou a obra que ele tinha que fazer na minha vida. Quantos creem que isso é verdade? É precioso ouvir esse irmão dizendo que bastou ele ouvir a palavra. Não foi ninguém que orou com ele. Não foi ninguém extraordinário que ministrou sobre ele. Não, ninguém tem glória nisso. Foi apenas a palavra. Ele ouviu a palavra e falou, peraí, é isso mesmo, eu não tenho que merecer, é de graça, então eu recebo. E ele sozinho, ele Deus, recebeu a palavra, instantaneamente foi liberto pelo poder de Deus. Descansou, eu não tenho o que fazer mais, ele já fez. Eu quero dizer para você que a obra de Deus já está feita. Tudo que Deus tem para fazer, Deus já fez. Amém? Por isso que o texto aqui de Hebreus começa dizendo, temamos. Nós temos que ter temor de não entrarmos no descanso de Deus. A Bíblia fala para não temer o tempo inteiro. Lá no capítulo 1 de Josué, você vê Deus falando para Josué o tempo inteiro, não temas, eu sou contigo, não temas e nem te espantes. Olha, seja firme, não temas. Depois você vê quando o povo de Israel ia enfrentar os inimigos, a palavra dos profetas era essa, não temas. Lá em 2 Crônicas, é o texto clássico, 2 Crônicas 20, no verso 15, o que Deus diz para o povo? Não temas, nessa guerra você não vai ter que fazer nada, você vai ficar apenas observando eu trazer livramento. Apenas pega os seus instrumentos musicais e vão cantar lá diante do campo de batalha. Vocês verão os inimigos sendo desbaratados.
O próprio Senhor Jesus falou para os discípulos também: não temam, não temam, não ande ansioso por nada. Você percebe que esse é o padrão em toda a palavra de Deus. Mas aqui em Hebreus 4 a coisa inverte. Aqui o Senhor diz: tem uma coisa que você tem que temer. O que você tem que temer? Temer não entrar no descanso. Temer viver uma vida sem descanso por dentro. Sem descanso de alma. Eu fico vendo às vezes alguns irmãos que acham que a igreja tem atividade demais. Que acham que a igreja faz demais. Preste atenção. Não existe atividade demais quando você está descansando por dentro. Não existe. O que te cansa não é o corpo. O que te cansa é a alma. O seu corpo, qualquer noite de sono, resolve. Mas quando a sua alma está cansada, não tem remédio que tira esse cansaço. O que nós temos que ser então? Um povo que anda no descanso. Agora, para isso você tem que ter temor. Tem que ter temor. É preciso ter temor, porque a Bíblia diz que porque não entraram no descanso, foram rejeitados por Deus. Rejeitados. A maneira de servir a Deus é no descanso. Amém, meus irmãos? Agora, o texto diz, por que você tem que descansar? No verso 3, a palavra do Senhor diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. O que mais o texto diz? Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente, olha essa afirmação, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Diga, estava tudo pronto. Desde a fundação do mundo, já estava tudo pronto. Você está pensando que Deus está até agora trabalhando em alguma coisa? Não, a história começou já pronta. A história começou já concluída. Olha o que diz lá em Apocalipse, no capítulo 13, verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora, esse Cordeiro, está escrito aqui, foi morto quando, meus irmãos? Não foi há 2014 anos atrás que o Cordeiro foi morto? Não, aqui está dizendo que ele foi morto desde a fundação do mundo. Como é que é isso? Como é que é possível isso? Eu confesso para você que não dá para entender com a mente. Mas nós sabemos com o coração que nada escapa ao controle do nosso Deus. Entende? Agora, existem algumas explicações interessantes sobre isso. Eu estava vendo um documentário sobre as leis de Albert Einstein. A lei da relatividade geral e especial. E eu não vou aqui falar dessas coisas para você. Mas eu vou contar algo interessante que ele postulou e comprovou que é verdade. A postulação é o seguinte, presta atenção. Se você não gostou de física, presta atenção. Se o homem conseguir fazer uma nave espacial, que voa à velocidade da luz, você sabe, isso é impossível, não existe. Mas se fosse possível fazer, se o homem pudesse voar na velocidade da luz, ele iria para o espaço, e ele então começaria uma viagem à velocidade da luz. O que Albert Einstein disse? Que aquele homem, dentro daquela nave, ele iria sair dentro dessa dimensão espaço-tempo que nós vivemos. E ele iria viajar à velocidade da luz, na percepção dele, durante alguns momentos, segundos. E quando ele voltasse, todos nós estaríamos velhinhos já. Por que disso? Porque quando ele viaja à velocidade da luz, ele não está mais sujeito ao tempo. O tempo não tem mais poder sobre ele. Eu sei que você não entendeu nada também, não tem problema. Eu só quero que você entenda o seguinte princípio, que Albert Einstein colocou, e que é até bíblico. Veja, Deus, a Bíblia fala que Deus é luz. Deus é luz. Mas também diz a Bíblia que Deus criou a luz. Então preste atenção. A própria luz é criação de Deus. Isso significa que Deus se move muito mais rápido do que a própria luz, já que Ele criou a luz. Isso significa então que para Deus não existe tempo. Entendeu o que eu estou dizendo? Compliquei muito sua cabeça?
Para Deus não existe tempo. Isso significa que quando Deus decidiu fazer tudo, tudo já estava pronto. Tudo já está concluído. Por isso que João diz, olha, o Cordeiro não morreu há 2000 anos atrás. O Cordeiro morreu desde a fundação do mundo. Quando Deus decidiu fundar o mundo, Deus já definiu todas as coisas. E Ele, por estar fora dessa dimensão, preste atenção, todas as coisas já estão prontas diante dos olhos dele. Mas nós não, nós estamos aqui no espaço-tempo. Nós não nos movemos nessa velocidade. Então estamos ainda debaixo do tempo. E nós percebemos o tempo como essa sequência normal do espaço. Agora, para nós, as coisas ainda vão acontecer. Mas Deus diz, a obra já está pronta. Na sua percepção ainda vai acontecer. Mas na ótica de Deus, você já está lá no céu, glorificado, reinando com Cristo pela eternidade. Aleluia! Irmãos, isso é maravilhoso. Nós não servimos um Deus que é surpreendido pelas circunstâncias. Nós não servimos um Deus que é surpreendido por algum problema inesperado. O homem caiu, o diabo tentou, e agora o que iremos fazer? Não. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Aleluia! Mas sabe o que é precioso? Lá em João 17, verso 4, Jesus vivia nessa percepção. Lá em João 17, verso 4, o Senhor Jesus está lá no Getsêmani. E Ele está orando por nós. Está orando por nós. Ele não tinha ainda ido para a cruz. Mas olha como é que Ele diz para Deus. Ele diz assim, eu te glorifiquei na terra. Que mais, meus irmãos? Consumando a... Mas peraí, Ele não tinha terminado ainda a obra. Como é que Ele diz que glorificou no passado, consumando como sendo algo já pronto? Veja, na ótica do Senhor Jesus, estava pronto já. Já estava encerrado já. Mas Ele nem tinha ido para a cruz ainda. Mas Ele estava dizendo que estava pronto. Por quê? Porque Ele vivia com base nesse descanso de Deus. Eu vim aqui desafiar você a viver no descanso da obra consumada da cruz. Existe uma obra que já está pronta. Está percebendo isso? Então você vive nessa segurança. A segurança de uma obra que já foi terminada. Pastor, mas eu quero entender isso. O que se aplica no meu viver prático? Eu estou aqui doente. Estou sentindo dor. Como é que isso se aplica? Veja, é uma questão de fé. Você tem que descansar e tem que dizer, desde a fundação do mundo, Jesus já morreu para me livrar dessa dor. Então essa obra já está feita. Eu estou sentindo a dor dela, mas eu vou entrar no descanso agora, porque eu sei que a obra já está completada. Deus já determinou. Eu não estaria orando a respeito desse assunto se não fosse o Espírito me movendo para orar. E se o Espírito me moveu para orar, é porque Ele já fez. Não vai fazer, Ele já fez. Ele já realizou. A obra, portanto, já está pronta. Aqueles que vivem na dimensão da fé, eles vivem na dimensão de Deus. E a dimensão de Deus é essa, está tudo concluído. Está tudo pronto já. Não tem mais nada para fazer, já está consumado. E quando você entra na dimensão da fé, na dimensão do descanso, você pode apenas fortalecer a sua fé cantando louvores a Deus. Mas você está no descanso, Ele já fez. Mas não estou vendo ainda, mas Ele já fez. Ah, eu estou orando pelo meu filho para ele converter. Meu filho já está na glória. Meu filho já foi até glorificado aos olhos de Deus. Eu não estou vendo ainda porque eu estou no tempo. Mas a obra já está feita. Deus já fez a obra. Mas eu estou orando ainda para prosperar. Peraí, mas desde a fundação do mundo, Ele se fez pobre para que eu pudesse ser rico. Então já está pronto também. Eu descanso da prosperidade que Ele já me deu. Percebe? A obra do Senhor não é algo que vai acontecer, já está feita. Você entra nela pela fé e você vive de acordo com ela pela fé. Por isso é o descanso que te leva ao desfrute. Diga, eu só posso desfrutar da bênção de Deus no descanso.